Engrandecido seja o nome do Senhor. Somos agradecidos a Deus por mais um momento de reflexão dentro do nosso programa Graça e Vida. Desculpa. Queridos ouvintes, para o nosso momento de reflexão nesta noite, nós vamos ler 3 referências bíblicas e recomendo que você anote em um caderno, não sei. Inicialmente leremos carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1 e verso 12 ao 14. Capítulo 1 da carta aos Colossenses. Carta aos Colossenses do apóstolo Paulo, no capítulo 1, verso 12 ao 14. Depois Salmo de número 111 e verso 9. E João, Evangelho, capítulo 3 e verso 17. Após a leitura, nós vamos entender o porquê. Nos diz assim os textos sagrados: dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Salmo de número 111, verso 9. Redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Redenção enviou ao seu povo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Intitulamos essa reflexão com o seguinte tema: a redenção enviada. O que é redenção? Redenção é remissão, mas que isso significa? Vejamos, redenção é ato ou efeito de redimir. Ato ou efeito de redimir. Redenção é salvação. Em quem temos a redenção? Como lemos, Colossenses 1:13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem fez isso? Deus. Quem é o Filho do amor de Deus? Jesus. Deus disse de Jesus, no momento do seu batismo, lá no Rio Jordão: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. E diz a palavra
o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Em quem temos a redenção, isto é, em quem temos a salvação. Porque redenção é exatamente isso, salvação da humanidade por Jesus Cristo, diz o dicionário. Pode pesquisar. Queridos, redenção também é amparo que auxilia em circunstâncias muito difíceis. E outra vez, salvação. Isso é redenção. Que também é redimir. E é lindo como Paulo escreve, Colossenses 1,14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O que é remir? Remir é ressarcir, oferecer compensação a. Redimir também é retratar, fazer reparação de um erro, fazer reparação de um crime, fazer reparação de uma falta. E foi exatamente, queridos, o que Jesus veio aqui. Lembra Salmo 111, verso 9? Redenção enviou ao seu povo. Quem é a redenção de Deus para nós pecadores? Nós lemos também no Evangelho que foi escrito por João, no capítulo 3, o versículo de número 17 nos diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esta é a redenção de Deus, amados, enviada ao mundo. Você sabe o que mais está escrito no Evangelho também, que foi escrito por João? No capítulo de número 3, ainda no versículo de número 14, nós encontramos a seguinte escritura: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a redenção de Deus enviada a mim e a você. O que tem a ver essa comparação que o próprio Jesus faz, de que como Moisés levantou a serpente no deserto? Queridos, está escrito no capítulo 21 do livro de Números, que em um determinado momento em que o povo de Israel vinha na caminhada, saindo do Egito em direção à terra prometida, a terra de Canaã, diz a Escritura que quando o povo chegou em um determinado momento, eles começaram a murmurar. Engrandecido seja o nome do Senhor, da seguinte maneira. Diz em Números capítulo 21, verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. O que foi que o povo falou? E o povo dizia: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Isto é, o maná que Deus providenciava diariamente. O povo já estava enjoado. Então, diz o texto, no versículo 6, eu estou lendo Números 21, verso 5, agora o verso 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, isto é, serpentes venenosas, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse:
havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-a sobre uma haste. Será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal, e colocou-a sobre uma haste. E sucedia, prestemos atenção ao verso 9, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. E Moisés fez uma serpente de metal e colocou-a sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, esse olhava para a serpente de metal e vivia. O Senhor diz por através de Isaías: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Queridos, se uma pessoa que havia sido picado por uma serpente venenosa, que era ela picar alguém e a pessoa morrer, mas o fato de ela olhar para uma serpente de metal viver, claro que ordenado por Deus isso. Jesus posteriormente vem e diz: glória a Jesus, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por quê, querido? Porque Jesus é a nossa salvação, Ele é a nossa redenção, da qual está escrito: redenção enviou ao seu povo. Salmo de número 111 e verso 19. E como está escrito na sequência, sabe o que é isso, queridos? É porque o ser humano merece? Não. Mas é porque está escrito: o amor de Deus é quem nos salva, pois está escrito, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o verso 17, que já temos lido nesta noite: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Esta é a redenção enviada, querido, a mim e a você. O próprio Filho de Deus, que veio para derramar todo o seu sangue. Veja como está escrito: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Eu creio que você sabe que o Senhor Jesus derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário. Para quê? A saber, a remissão dos nossos pecados. Isto é, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, ele tem o poder de nos purificar de todo o nosso pecado. Pois a única coisa que nos afasta de Deus é exatamente o pecado. E Jesus veio para desfazer essa obra que diz a Bíblia, desfazer as obras do diabo. Meus queridos, a redenção enviou. E quem é? É o Senhor Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo em resgate. Ele é a nossa redenção. Ele é o nosso resgatador. Ele é o próprio resgate também. Ele é a nossa salvação. Ele veio nos ressarcir. Ele veio nos reconciliar com o Criador. Coisa que lá no princípio nós tínhamos comunhão com Deus. Essa comunhão foi interrompida. Mas há
redenção, a reconciliação em Cristo Jesus, pois isto é redenção, isto é a redenção que há em Cristo Jesus. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe, que você creia nessa verdade e em crendo tenhas vida, e esta vida está em Jesus, pois Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus te abençoe, que você receba esta redenção que Deus te enviou, pois como está escrito, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tu crês nisto?